Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael Abud, do projeto Educação Inclusiva. Desculpa aí pelo tempo que eu fiquei sem postar nenhum vídeo, a rotina não deixou, a correria estava grande, mas hoje eu estou aqui de volta para falar um pouco com vocês sobre a parte de codificação. A gente falou nos outros vídeos sobre os problemas de quem não consegue entender o problema, falamos sobre aquelas pessoas que conseguem entender o problema, mas não conseguem transformar em comandos. E agora vamos falar sobre aquelas pessoas que entendem os comandos, fazem os comandos, mas não conseguem transformar em código. Na verdade, a maioria das linguagens, eu não vou dizer todas porque eu não conheço todas as linguagens, nem tenho a pretensão de conhecer, porque o número é muito grande, mas as principais linguagens, as mais conhecidas, elas têm comandos que, em forma de código, claro, que representam exatamente o que a gente quer inicialmente, que é a impressão de um texto na tela, ou de alguma coisa, do resultado de algum comando, ou de alguma coisa que o usuário digitou no teclado, a leitura de alguma coisa que o usuário digitou no teclado, a realização de operações, e como eu falei para vocês já, a impressão de algum valor que foi resultado de algum comando na tela. Então a gente tem esses 4 comandos que são feitos pelas principais linguagens de programação. Então se a gente falar de C, de Java, de Python, de JavaScript, de PHP, todas elas fazem isso que eu acabei de citar. Então o que eu quero de vocês, na verdade, é que vocês comecem dando uma olhada em C. C é uma linguagem muito didática, muito fácil, pelo menos nesses comandos iniciais, e ela faz tudo que a gente quer. Se você usa Macintosh, você pode fazer um download do Xcode, e se você usa o Windows, você pode fazer o download do DevC++. São ferramentas muito fáceis de serem usadas, e quando você for criar um programa em C, você tem uns pré-requisitos que você tem que cumprir antes de você começar a fazer os comandos. E esses pré-requisitos vocês podem achar facilmente na internet. Então, vou só dar um exemplo para vocês rápido. Se você quiser criar comandos de entrada e saída, como eu falei para vocês, de pedir para o usuário na tela, no teclado alguma coisa, imprimir na tela, você vai usar certas bibliotecas da linguagem C, e você precisa dizer quais são as bibliotecas que você vai usar. Então, nesses programas iniciais, você vai usar, por exemplo, a biblioteca stdio.h. Então você tem que colocar no começo do código que deve ser incluída aquela biblioteca. E isso eu não vou parar para fazer aqui com vocês, porque a gente acha de monte na internet. Então se você colocar no Google, por exemplo, programa básico em C, Hello World em C, ele vai te dar, você copia e cola rapidinho, e acha componente de instalação no DevC++, que é uma ferramenta bem amigável. E eu quero que vocês façam isso inicialmente para vocês saberem como é a linguagem, como é que a linguagem trabalha. Então, eu posso dar exemplo para vocês aqui, como eu falei do stdio, e aí você tem que avisar que você vai começar o programa, e aí você tem formas de avisar, e aí depois você pode, por exemplo, criar um programa simplesmente que ele imprime na tela a frase meu primeiro programa em C, ou Hello World, que é o exemplo mais básico. Então, o comando em C que vai fazer isso é o printf, e aí o comando que vai buscar alguma coisa no teclado é o scanf. Então eu quero que vocês comecem a olhar a linguagem C, para a gente começar a fazer algumas coisas cada vez mais complexas, e eu vou explicar para vocês no próximo vídeo o conceito de variável, mas para isso eu quero que vocês se ambientem, eu quero que vocês aprendam como é que funciona um ambiente em C. C foi a linguagem escolhida por mim, foi uma das linguagens usadas para eu aprender lógica de programação, mas eu costumo dizer que quem aprende a programar, aprender uma nova linguagem é muito fácil, porque só muda a forma como os comandos são apresentados. Então, caso você já tenha aprendido a programar, fique tranquilo que agora essa parte da linguagem é a mais fácil. Então, vai a dica para vocês, vejam como é que funciona a linguagem C, e no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre os conceitos que a gente precisa para a gente caminhar. Então, vamos lá pessoal, vocês vão aprender como é que funciona o printf, o scanf, que é isso que é o que a gente precisa para caminhar. Valeu pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.